Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma leitura comentada de Úrsula. A leitura comentada é a série de vídeos em que vou fazendo a leitura junto com você, te explicando o vocabulário, as referências literárias, os recursos expressivos usados na composição da obra. Nesse vídeo, a gente vai finalizar a leitura do capítulo 8. A gente parou a leitura desse capítulo no exato momento da revelação. É um recurso muito típico das narrativas de folhetim e das narrativas do romantismo, você ir apresentando certas revelações bombásticas que surpreendem os personagens, e nesse caso, a revelação é a de que Úrsula tem um tio, a mãe dela tem um irmão, é alguém importante, é um homem importante porque ele é um comendador. Um comendador é alguém que recebeu medalhas, recomendações, reconhecimento do Estado. É um homem, portanto, que é poderoso e por algum motivo que a gente não sabe exatamente o que é, a mãe de Úrsula caiu em desgraça junto desse irmão. Ela diz que o irmão tem profundo ódio por ela. Como será que esse tio de Úrsula vai terminar participando dessa história? Como é que ele vai intervir no relacionamento entre Úrsula e Tancredo? Vamos descobrir com a leitura. Sim, senhor, tornou-lhe a mãe de Úrsula, e um desvelado irmão foi ele. Conhecei-lo, talvez, pela sua reputação de fereza de ânimo. É um ânimo de fera, é um ânimo combativo. Ele é alguém ali, esse comendador, que tem um ânimo feroz, uma disposição para o entrave, para a briga. Mas esse homem tão implacável como vedes, era um terno e carinhoso irmão. Amou-me na infância com tanto extremo e carinho que o enobreciam aos olhos de meus pais, que o adoravam. E depois que ambos caíram no sepulcro, olha o eufemismo aqui para a morte dos pais, ele continuou a sua fraternal ternura para comigo. Mais tarde, um amor irresistível levou-me a desposar um homem que meu irmão, no seu orgulho, julgou inferior a nós pelo nascimento e pela fortuna. Chamava-se Paulo B. Ah, senhor, continuou a infeliz mulher. Este desgraçado consórcio, consórcio aí é a união, o casamento deles, que atraiu tão vivamente sobre os dois esposos a cólera de um irmão ofendido, fez toda a desgraça da minha vida. Paulo B. não soube compreender a grandeza de meu amor. Cumulou-me de desgostos e de aflições domésticas, desrespeitou seus deveres conjugais e sacrificou minha fortuna em favor de suas loucas paixões. Vejam com isso que a mãe da Úrsula e a mãe do Tancredo têm mais um ponto em comum. Além de as duas terem passado por muitos sofrimentos que as tornaram figuras cadavéricas e, enfim, levaram embora a beleza de cada uma, elas passaram por casamentos infelizes com esposos que não souberam ser bons esposos, não foram afetivos, e no caso dela foi pior, porque além de ela não ter o afeto do marido, ele vai desperdiçar todo o dinheiro que ela havia herdado dos pais, então ela vai cair em pobreza também. Não tivera eu uma filha, que jamais de meus lábios cairia sobre ele uma só queixa. Mas ele me perdoará do fundo do seu sepulcro, porque sua filha, mais tarde, foi o objeto de toda sua ternura. E a dor de fracamente poder reabilitar sua casa em favor dela lhe consumia e ocupava o tempo. Então, olha só, ela está dizendo, nunca falaria mal do meu marido se não fosse minha filha. Mas ele vai me perdoar, está falando todas essas coisas, porque foi a presença dessa criança que fez ele tentar reabilitar a fortuna da casa. Então, Paulo B. gastou muito, a gente imagina que talvez com jogo, bebida, mulheres, enfim. E aí, quando Úrsula nasce, quando ele tem uma filha, ele pensa, não, eu tenho que recuperar o dinheiro todo que eu desperdicei para dar conforto para minha filha. E ele teria sido bom. Sua regeneração tornaria-se completa se o ferro do assassino lhe não tivesse cortado em meio à existência. E uma lágrima pendeu dos olhos alquebrados da desditosa viúva. Desditosa, vocês lembram, né, gente? É infeliz. Assassinaram vosso marido, senhora? Interrompeu-a o hóspede horrorizado. Assassinaram-no, sim, tornou Luísa B. com voz pausada. Oh, isso é horrível! E sabeis vós quem foi o seu assassino?
Não, senhor. Ninguém, a não ser eu, sentiu a morte do meu esposo. A justiça adormeceu sobre o fato. E eu, pobre mulher, chorei a orfandade da minha filha, que apenas saía do berço, sem uma esperança, sem um arrimo. E alguns meses depois veio a paralisia, essa meia-morte, roubar-me o movimento e tirar-me até o gozo, ao menos de seguir os primeiros passos desta menina que o céu me confiou. E aqui eu vou fazer uma pausa para a gente lembrar de um detalhe. No início do capítulo, na primeira parte do capítulo, Luísa B. diz que ela está paralítica há 12 anos. Aí agora ela diz que a paralisia veio antes de Úrsula dar os primeiros passos. Olha, um bebê vai caminhar ali por volta de 1 ano. 12 anos depois, gente, Úrsula não tem mais do que 14 anos. Ela não tem mais do que isso. Se a gente pensar que foram alguns meses depois, talvez ela tenha andado um pouco depois de 1 ano, vamos lá, século XIX, o desenvolvimento das crianças era um pouquinho mais lento, e não são necessariamente 12 anos exatos, mas ela não vai ter mais do que 14 anos. E o Tancredo já é um homem formado na vida de trabalho. A gente vai ter ele com um cara que tem mais de 20. É aquela coisa do século XIX que dá na gente essa sensação de que, putz, isso está muito errado. Mas é típico da época. Em A Moreninha a gente tem uma coisa muito parecida. A Carolina tem 14 anos de idade e o Augusto está se formando em medicina, então ele tem ali seus 22 anos. É extremamente comum. E aí, quando a gente tem Úrsula sendo chamada de menina nessa obra, ela realmente é ainda uma menina. Ela é muito novinha, está no início da adolescência. Ó, disse o cavaleiro comovido, quantas desgraças! E não tendes suspeita alguma de quem quer que fosse esse assassino, que a justiça não procurou punir? Não sei, tornou ela com desânimo. E para que pensar temariamente, quando já me acho tão próxima do meu fim, e tantas culpas tenho, para com aquele que a todos nós há de julgar? Só Deus, Senhor, deve conhecer o culpado, e os remorsos tê-lo-ão punido. Então, os remorsos terão punido o culpado, tá? Uma tarde, meu esposo deixou-me para ir à cidade de Estrelinhas, asteriscos, donde voltaria ao cabo de 3 dias. Foi em vão, que o esperei, porque a sua alma estava com Deus. E só ao amanhecer do outro dia, 2 homens compassivos trouxeram-me o seu cadáver. Ah, que triste recordação. De novo, a gente tem a suspensão dos locais, aquele elemento ali de fantasia, de surpresa, que descola o livro da realidade. Se você indicasse uma cidade real, talvez alguém pudesse ali cair na tentação de procurar saber se essas pessoas existiram no mundo real ou não. E vosso irmão, senhora, não procurou consolar-vos? Meu irmão? Tornou ela sorrindo-se dolorosamente. Esse comprou as dívidas do meu casal e estabeleceu-se na fazenda de Santa Cruz, outrora a habitação de meus pais, onde eu passei os anos da minha juventude, onde nascera minha pobre Úrsula. Oh, minha mãe, exclamou Úrsula com amargura, pelo céu, não vos aflijais mais falando desse homem que tanto mal vos tem feito. Conhecei-lo, senhora? Perguntou-lhe o mancebo, sorrindo com ternura para animar. Não. Oh, que nunca o veja, tornou-lhe a donzela, refugiando-se nos braços de sua mãe. Tens razão, minha cara Úrsula, disse a pobre mãe, procurando ampará-la. Grande mal nos tem ele feito. Sossegai, minhas queridas senhoras, objetou o mancebo. Acaso ignorais que de hoje em diante velarei por vós? E o que mais podeis recear dele? Tem sobejadamente saciado o seu terrível rancor. Sobejadamente é largamente, com muita sobra, tá? Excedentemente. Tendes razão, senhor, prosseguiu Luísa B. Ele habita as nossas vizinhanças desde que morreu meu marido e jamais nos tem incomodado. O comendador habita estes arredores? Perguntou o cavaleiro. Sim, senhor.
A fazenda de Santa Cruz está a meia légua de nós. E eu tenho-lhe tanto horror, disse Úrsula a tremer, que mal posso suportar a ideia de que estejamos sempre tão próximas dele. Parece-me que esse homem ainda me há de ser funesto. E algumas lágrimas lhe orvalharam as faces. Então elas desceram como orvalho, né, em pequenas gotinhas. E aqui será que a gente tem um prenúncio? Lembrem que a mãe do Tancredo disse: eu temo que a gente nunca mais vai se encontrar, que essa separação vai ser derradeira, definitiva. Aqui Úrsula está dizendo: eu tenho medo que ele vai um dia ainda fazer um grande mal. Será? Pelo céu, minha filha, disse a mãe angustiada, essas lágrimas me matam. Não, eu quero ver-te risonha e feliz. Sim, feliz, interrompeu o mancebo, tão comovido que tocou o coração de Luísa B. Contai comigo, senhora. Vossa filha há de ser feliz. Prometo-o sob juramento. Vós? Interrogou a pobre mãe sem atinar verdadeiramente com o sentido dessas palavras proferidas com tanto fogo, né? Foi muita intensidade, muito ardor com que ele falou aquilo. E o jovem cavalheiro tornou-lhe: Sim, minha senhora, eu, porque amo-a, e como meu amor não poderá jamais arrefecer, juro-vos, em nome do céu que nos escuta, que Úrsula será a mais venturosa de todas as mulheres, se anuirdes aos meus desejos. Luísa B., reduzida à última miséria e descobrindo nas maneiras do seu hóspede os sinais de um nascimento distinto, assim como o esplendor de uma próspera fortuna, julgou-se vivamente ofendida por aquelas palavras proferidas com tanto arrebatamento e que aos seus ouvidos pareceram insultuosa ofensa. E ressentida, envergonhada e quase que desesperada, abandonada já de forças, caiu quase que completamente desmaiada nos braços de Úrsula, que lhe bradava: Minha mãe! Minha mãe! E, gente, por que ela está reagindo assim? Porque Tancredo usou a palavra desejos. E por desejo, a Luísa B., a mãe de Úrsula, interpretou por desejos de caráter sexual. Ela não levou ali como se ele estivesse falando de amor puro, genuíno. Ela entende que o Tancredo, sendo um homem distinto, ela percebeu pela maneira dele, né, que ele tem um nascimento distinto, ou seja, que ele é de uma classe superior, que ele é um rapaz rico. Ao falar em desejo, ela entende que ele quer se tornar um amante de Úrsula e não que ele quer se casar com ela. Ele acha que ele está ali aliciando a menina que ela não vai poder proteger. E o mancebo arrependeu-se de não haver se exprimido de outra maneira e pediu ao céu um momento de vida para que aquela infeliz mulher, cuja delicadeza involuntariamente ele acabava de ofender, para convencê-la da pureza dos seus sentimentos. E Deus o escutou, porque aos esforços da donzela, ao acento, o tom, de sua voz meiga e doce, a pobre mãe abriu os olhos e, fitando a filha, com redobrado amor, lhe disse: Ó, minha Úrsula, este homem puro é o seu amor, minha pobre mãe. Animou-se a dizer a moça, rubra de pejo. Então, de novo, ela está vermelha de vergonha, de pudor. É o esposo que meu coração tem escolhido. Ele? Perguntou-lhe angustiada a receosa mãe, conchegando-a a si. Ele? E sabes tu quem seja? Então o jovem cavaleiro, erguendo-se com dignidade, exclamou: Senhora, eu sou Tancredo de asteriscos. Tancredo de asteriscos! Exclamaram ao mesmo tempo mãe e filha, e depois um profundo silêncio reinou na câmara. Então, uma viva palidez tingiu as faces avermelhadas da pobre Úrsula, que na sua ingenuidade nunca tinha indagado do nobre cavaleiro o seu sobrenome. Sabia de seu nome, que era Tancredo, e esse lhe bastou. Seu nascimento, sua posição social, não lhe lembraram, ao menos. Ela amou o mancebo desconhecido. Seu amor era, portanto, desinteressado.
Mas agora que um nome ilustre lhe soara aos ouvidos, agora que ela acabava de reconhecer no mancebo convalescente seu primo de distinto nascimento, sua fronte curvou-se abatida, como a flor que no arrebol da manhã, ostentando beleza e sedução, vai rastear na terra, quebrada a haste por furacão violento. Gente, quando exagero, mas vamos lá. A posição de Úrsula, que foi descrita aqui no final, a fronte dela, a cabeça, está pendida para frente. E isso foi comparado ao quê? A uma flor que no arrebol da manhã, quando o céu está avermelhado pelo amanhecer, ostentando beleza e sedução, termina sendo quebrada. A haste dela termina sendo quebrada e ela fica pendida para o chão, tá? E o Tancredo, vamos entender aqui que ela está reconhecendo ele agora como um primo, não um primo de primeiro grau, não é que o Tancredo é filho do comendador, não. A gente viu qual é a história do Tancredo, ele não é filho do comendador. É um parente, tá? Primo aí no sentido de que eles são parentes, mas é um parente já distante e muito distinto, muito rico, de família muito poderosa, tá? É um parente ali mais distante, aquele primo que você sabe que existe, mas nunca encontrou, de terceiro grau e por aí vai. O mancebo, compreendendo então o que se passava na alma dessa menina tão casta e tão delicada como um anjo, tomou-lhe a mão, dizendo-lhe: Úrsula, eu sou incapaz de uma má ação. O mancebo que junto ao bosque solitário, depois de consultar o vosso coração, vos jurou amor e fidelidade, e que tomou a Deus por testemunha de que seria vosso esposo, está agora de novo ante vós. Sou o mesmo, Úrsula. Olhai-me. Então ela levantou os olhos. Havia neles amor e confiança. Agora, senhora, continuou o mancebo, dirigindo-se a Luísa B., que apenas ouvia-lhe a voz. Agora, não me negueis o único bem que ambiciono na vida. Senhora, eu amo a Úrsula, e fora preciso não conhecê-la para sair desta casa sem levá-la no pensamento e no coração. É Úrsula, senhora, o anjo dos meus sonhos, é a esperança da minha vida. Viver sem ela de agora em diante fora morrer 1000 vezes, sem nunca encontrar o descanso da sepultura. Olha o exagero, a hipérbole. Não me a negueis. Úrsula é a esposa que convém à minha alma, é a esposa que pede o meu coração. Sereis vós surda à minha súplica? Enquanto Luísa B., mais tranquila por aquelas palavras que francas e leais lhe pareciam, cobrando ligeira esperança, sem contudo poder vencer sua comoção, disse com voz fraca: Perdoai, Senhor, se não tenho bastante confiança em vós. Bem verdes, aqui estado me vejo reduzida. E eu nunca aspirei a mão de um homem como vós para minha filha. Tancredo de asteriscos. Quem vos não conhece? Sois grande, sois rico, sois respeitado, e nós, Senhor, nós que somos? Ah, vós não podeis desejar para a vossa esposa, a minha pobre Úrsula. Seu pai, Senhor, era um pobre lavrador sem nome e sem fortuna. Seu pai, o pai de Úrsula, tá, gente? Não o pai do Tancredo. O mancebo sorriu-se e redarguiu-lhe. Então, recusais-me a mão de vossa filha? Ó Senhor, tornou Luísa, minha filha é uma pobre órfã, que só tem a seu favor a inocência e a pureza de sua alma. Úrsula, disse o mancebo, voltando-se para a donzela, pelo amor do céu, fazei conhecer a vossa mãe a lealdade de meus sentimentos. Então, a desvelada mãe, a dedicada mãe, procurando ler no coração do jovem Tancredo e no de sua filha o sentimento que os animava, e elevando a Deus seu pensamento, por alguns segundos guardou silêncio que ninguém ousou interromper, e depois, erguendo as mãos ambas ao céu, disse: Tomo-vos por testemunha, meu Deus, de que as minhas intenções são puras. E acenando para os 2 jovens que a escutavam, disse-lhes: Aproximai-vos. Essa súplica acontece porque Luísa não quer que em nenhum momento alguém pense que ela está permitindo o relacionamento desses dois por interesse. É algo que é muito importante, ela manter ali a dignidade da memória de quem ela foi em vida, de quais foram as suas escolhas. Ela não quer correr o risco de que alguém acuse Úrsula de ser uma arrivista, de ser uma alpinista social, tá? Então,
Úrsula ajoelhou aos pés do leito de sua mãe, e Tancredo, imitando-a, dobrou também os joelhos. E unidos assim, e cheios de respeito, de amor e de veneração, aguardaram um gesto ou uma palavra dessa mulher, a quem o amor materno tornava nessa hora tão radiante de celeste beleza. E depois de uma breve pausa, ela exclamou solenemente: Meus filhos, eu os abençoo em nome de Deus. Que Ele escute a minha oração e os vossos dias corram risonhos e tranquilos sobre a terra. E depois acrescentou: Bendito seja o Senhor. Minha filha não será mais uma desditosa órfã. E aí eu quero chamar a atenção de novo para o paralelo que essa cena tem com uma cena de A Moreninha. A Moreninha é anterior, né, uma década antes de Úrsula, e lá a gente tem uma cena muito parecida com Augusto e a Carolina, só que na época a Carolina tem cerca de 7 anos, o Augusto já se tornando um rapazinho, aos 12 anos, é quando eles se conheceram. Lá em A Moreninha, eles se conhecem brincando na praia, e aí aparece de repente esse menininho, chorando porque o pai dele está muito doente e tal, e vai morrer. E eles vão visitar aquela família muito pobre. O Augusto tem um dinheiro, a Carolina também, uma nota de dinheiro, uma moeda. Eles doam aquilo para a família. E aí o pai do menino recobra ali um pouco as forças e abençoa os dois, quase que realizando um casamento simbólico, faz eles trocarem os presentes que vão identificá-los depois, quando eles se tornam adultos. A Carolina tem um botão na roupa dela que é de esmeralda, e aí tem um paninho verde em que isso vai ser cozido, um breve verde. O Augusto tem um alfinete de camafeu, que é branquinho, que vai ser costurado num breve, tipo um relicáriozinho que tem um saquinho, e aí vai ser costurado em um desses brancos. Eles trocam esse camafeu e essa esmeralda com a promessa de se casarem no futuro, quando eles crescerem. E aqui a gente tem uma cena muito parecida. Uma pessoa moribunda, lá na Moreninha, esse homem desconhecido, aqui a mãe de Úrsula, abençoando o casamento desses dois jovens, o casamento que ainda vai acontecer. Bom, a gente com essa cena finaliza a leitura do capítulo 8. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a ter uma leitura mais aprofundada da obra. Boa leitura, um beijo e até a próxima.